Ahm, Falando em meditação, meditação só é a ponta extrema do iceberg, como se diz, porque abaixo da meditação tem inúmeras coisas que envolvem a nossa personalidade. E uma das principais dificuldades é nós conhecermos a nós mesmos, nós conhecermos a nossa verdade interna, que nós não conhecemos, nós falsificamos muito, nós mentimos a nós mesmos e acreditamos nas nossas mentiras. Então, por isso, o caminho da realização espiritual, que se alcança através da meditação, o caminho da realização espiritual tem que ser um caminho de virtude, um caminho de verdade, das verdades sobre nós mesmos. A nossa mente com o nosso ego são extremamente orgulhosos. E a gente acha que não. Quando você pergunta a alguém, quando você fala para alguém, você é orgulhoso, ele diz, quem é eu? Eu não, imagina, eu sou humilde. Quanto mais a pessoa fala que é humilde, mais orgulhoso ele é. Então, nós fizemos umas pequenas anotações que identificam o que é orgulho. Vocês estão preparados para ver? É forte. É uma coisa forte. Então, eu vou compartilhar a tela aqui. Orgulho é como hidra de 1000 cabeças. Quando você acha que você matou o orgulho de um lado, ele nasce triplamente do outro lado, de uma forma mais sutil, de uma forma escondida, tão escondida da tua mente, que você nem consegue perceber isso. Então, nós vamos aqui ver detalhes. Por exemplo, uma pessoa que dá excessiva importância a si mesmo, sobre qualquer assunto, mesmo que ele tenha razão, se ele dá uma excessiva importância sobre si mesmo, isso é orgulho forte, é orgulho da mente, que vai se manifestar também de outras maneiras. Aquele que é acusado de alguma coisa, por amigos, pelo próximo, e ele se defende compulsivamente das acusações, isso é orgulho. Quando alguém se supervaloriza e gosta de si mesmo, e envaidece com os próprios méritos, isso é orgulho, isso é soberba. Vocês estão vendo que isso está entrando num campo sutil da mente. Agora vamos no campo mais sutil ainda. Aquele que despreza a si mesmo, olha, despreza a si mesmo, é orgulho. Para entender isso, tem que meditar sobre esta frase. O que significa quando você despreza a si mesmo? Você despreza a si mesmo porque você esperava de você muito mais do que deu. Então você acredita que você é muito mais daquilo que aconteceu. E aí está a raiz do orgulho. Aquele que se ofende é orgulhoso. Só orgulho se ofende.
Se você se ofende de alguma coisa, mesmo com toda a razão, mesmo com todos os sentidos, se você se sente ofendido, fica sabendo que você tem grande orgulho escondido. Se você se decepciona de si mesmo, você é orgulhoso. Por que você decepciona de si mesmo? Você decepciona de si mesmo porque você esperava muito mais de si mesmo. E você acredita e acreditava que você é muito mais do que aquilo que você é. Então você se decepciona de si mesmo. Isso revela orgulho escondido. Aquele que olha as outras pessoas de cima para baixo e pensa que é melhor do que os outros, também é orgulho. Pior ainda é quando você critica maldosamente. Quer dizer, quando você critica, você pode fazer uma crítica construtiva. Mas quando você critica maldosamente, vocês sabem do que eu estou me referindo. Isso é orgulho da tua mente. Se você se sente ferido com as palavras dos outros, só o fato de você se sentir ferido, isso é orgulho da mente. Pois o espírito não se fere nunca. O nosso espírito é Deus. O nosso espírito é equivalente a Deus. Então ele não pode se ferir. Quando você é espírito puro, podem falar o que quiser de você, que você está em Deus. Você não pode ser ferido. Você não se sente ferido. Próximo, quando você espera reconhecimento, quando você espera um reconhecimento, quer dizer, você se autovaloriza. Você acha que você merece. Você se julga superior de alguma maneira. O merecedor. Isso é orgulho. Porque, na realidade, quem faz em você, quem trabalha, quem faz as coisas, não é você. É o Deus que está morando em você. É o raio divino que está morando em você. Aquele que se sente injustiçado também é orgulho. Olha como nós chegamos num ponto tão distante. Aquele que se sente injustiçado é orgulhoso. Só orgulhoso pode se sentir injustiçado, porque ele acha que merece muito mais. Ele não aceita tudo aquilo que Deus preparou para ele. Outra coisa, aquele que se sente separado dos outros, aquele que quer se isolar dos outros, porque não suporta os outros, porque ele acha que os outros são um nível mais baixo do que ele. Isso é orgulho profundo, escondido na alma dele. Pior ainda é aquele que quer fazer a justiça com as próprias mãos. Então, isso tem muitos aspectos que tem que meditar sobre isso para poder entender melhor. Aquele que quer fazer a justiça com as próprias mãos, porque ele acha que ele sabe a verdade. Ele acha que ele é a verdade e os outros não sabem, né? Ele sabe melhor. Aquele que tem excessivamente certeza, onde está? Aqui.
Aquele que tem excessivamente certeza da própria opinião é orgulho que está segurando ele em ideia fixa na mente. Orgulho é aquele que não escuta ninguém. Aquele que já sabe tudo, acha que sabe tudo. Aquele que se vê como forma é orgulho. Quer dizer, se a tua mente se identifica com o corpo, você sente que você é corpo ou tem uma forma, isso também é orgulho da mente. Quando você se sente mais inteligente que os outros, isso na consciência cósmica isso não existe, porque a inteligência não é sua, a inteligência é do plano cósmico que você está captando. Então, se você se sente mais inteligente que os outros, de alguma maneira, é orgulho. Aquele que se sente cheio de sabedoria, que sabe muita coisa, sabe melhor, também é orgulho. Ou aquele que se sente capaz de julgar os outros, também porque se sente superior, é orgulho. Quando você se sente afastado de Deus, quando você diz, Deus está longe de mim, eu estou longe de Deus, imagina, eu estou longe de Deus, isso é orgulho. Isso também é colocar-se numa posição orgulhosa e separada de Deus. Quando alguém se sente coitado e tem pena de si mesmo, isso é orgulho. Ou alguém quando se sente mártir, é orgulho. Quando você começa a lamentar as suas dores, só tenho isso, só acontece comigo, eu sou coitado, aconteceu comigo. Com os outros nunca acontece, só acontece comigo. Isso é puro orgulho. Aquele que quer mudar o mundo, ele está no orgulho superior, que ele acha que ele é dono do mundo e sabe o que o mundo precisa. Isso é orgulho. Quando você se sente mais fraco que os outros ou mais forte que os outros, também é orgulho. Olha, eu vou colocar essa lista no nosso canal lá de convite de meditação para todos poder meditar sobre isso. Eu quero saber se alguém tem algum comentário sobre esses itens que eu li aqui. Nenhum comentário. Zari, eu acho que todos eles são extremamente oportunos e não é nada fácil se livrar disso. É só penetrar dentro de si mesmo e meditar mais profundamente e raciocinar. Raciocinar. Tem que usar a mente, tem que usar o bom senso. E observar as suas atitudes. Perguntar-se sempre a si mesmo: por que eu agi desta maneira? Por que eu respondi? O que eu respondi dessa maneira? Por que eu agi dessa maneira? A Quando você questão, não... Zari,
A questão que eu vejo, por exemplo, em mim mesmo, é quando eu consigo pensar, sem dúvida, quando eu tenho tempo para pensar, sem dúvida eu reconheço. Mas o problema é como dominar a impetuosidade, a Não, 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 não. impulsividade. Não dá para dominar isso com força. Você vai dominar isso porque você é o dono do teu pensamento. Quando você vai entender qual é a parte do orgulho que está manifestando, quando você vai entender, então o próprio entendimento vai causar em você uma retenção, um arrependimento. O próprio entendimento vai atrair você mais para dentro dessa atitude e você, a partir de então, desse entendimento, você vai começar a diminuir, manifestar isso, porque cada vez que você vai manifestar, por exemplo, decepcionar-se consigo mesmo, cada vez que você vai manifestar isso, depois de entender que decepcionar-se consigo mesmo é orgulho, depois de entender isso, quando você vai entender, cada vez mais você vai se decepcionar menos e vai naturalmente eliminar isso. Não é com força. Não é com força. Não, com força, nós estamos falando sobre um processo natural da evolução humana. E esse orgulho é uma coisa que demora milênios para ser superado, porque para poder superar o orgulho, tem que entender o orgulho. Tem que entender onde está o meu orgulho, que é qual é a atitude que eu reconheço como orgulho meu, que eu reconheço, não que os outros reconhecem. Se os outros vão vir e dizer, tá vendo, você é orgulhoso por isso ou por aquilo, não vale. Não vale. Só se você intimamente reconhece o orgulho de você mesmo. Porque você, como mente, é certeza que você é muito orgulhoso. Como eu sei disso? É simples. Aquele que não é orgulhoso de nada, ele é Deus. Ele está unido a Deus. Então, para você se unir a Deus, você tem que eliminar o orgulho de uma forma natural, não com força, não na marra, mas com profundo entendimento. Vamos supor que você se ofende e grita com os outros. Vamos supor. Quando você meditar sobre isso, e você vai entender que a ofensa é orgulho ferido, porque aquele que não tem orgulho não se ofende. Então você vai começar a trabalhar naturalmente. Quando alguém vai ofender você segunda vez, você vai logo pensar, não, mas eu não posso me ofender porque isso é orgulho, eu não quero me ofender. Então é um processo natural, que é isso que é a meditação. A meditação desperta a autoobservação. Depois, na meditação, tem a segunda parte que é a expansão. Depois que você contrai a mente e anula ela, você pode expandir a mente muito mais. A mente pode se expandir cosmicamente só quando ela é anulada do seu orgulho. Enquanto tiver matéria orgulhosa na mente, você vai ter grande dificuldade de se expandir e de entender o cosmos.
O cosmos que seria a si mesmo, o teu eu superior, a tua parte divina. Então, eu vou colocar esses itens no nosso canal para serem pensados. Cada um desses itens, por que sentir-se ofendido é orgulho? Por que desprezar os outros é orgulho? Você tem que pensar sobre isso e entender. Tem que entender com a luz do teu pensar, com a luz da tua mente. Tem que chegar ao entendimento. Por que desprezar a si mesmo é orgulho? Puxa, eu desprezo a mim mesmo. Isso deve ser uma coisa de humildade, mas não é. Humildade é você ser Deus. Humildade. Vamos ver agora o que é humildade. Tem alguém mais que quer fazer comentários sobre orgulho? Por favor, isso aqui é uma aula importantíssima. Por favor, entra neste pensamento da aula. Zari, eu quero falar. Zari. Boa noite. Viviane está Boa noite. falando. Eu penso Quem que foi? quando você já reconhece grande parte do que está na lista, já é o começo para uma certa cura sua, né? Sim, nós Do que vamos ver você... agora a lista. Nós vamos ver a Então, lista, eu o penso que é humildade. O sim, que é eu humildade? penso que quando você já reconhece alguns pontos da lista, que com certeza muitas pessoas se reconheceram, né, nessa lista aí do orgulho, mas quando você já tem essa percepção de que tem coisas ali que tem a ver com você, já é entrar um passo para a humildade, para você começar a olhar para isso e entender em qual momento você sente cada coisa, por que você está sentindo, o que faz você sentir isso, em que momento, e você vai se autoanalisando. Então, quando a gente já consegue perceber os itens da lista que nós temos que trabalhar, já é um grande passo. O duro é quando não reconhece nada, que não acha que não é, não, isso não é comigo, não faz parte. Então, eu acho que já é um caminho. É lógico que é um caminho árduo, né? Porque Olha, não é tão por exemplo, se você não se sente cheio de sabedoria, isso já é um passo para a humildade. Sim. Cada um desses itens tem que meditar sobre ele para chegar ao entendimento melhor. Zari, eu tenho uma dúvida, por favor. Sim. Primeiro, boa noite a todos, é muito bom estar aqui com você. Boa noite, é bom ver você. Tem um aqui em especial que mexeu muito comigo, e eu gostaria de entender qual é essa medida, que é o querer transformar o mundo, não no sentido de, obviamente, não dá para transformar sozinho, mas a intenção de fazer coisas para o bem. Não, Tem um equilíbrio aqui? Espera, não, espera. É importante o que você está falando. Deixa eu achar onde está escrito. Querer mudar o mundo. Está lá embaixo, Zari. É bem no último, é a penúltima. Aí, ó. Querer mudar o mundo, isso. Querer mudar o mundo. Olha, nós temos, isso é muito importante, esta observação sua, porque isso toca um fator muito importante dentro de nós. Nós temos duas tendências. Uma é vontade e outra é desejo. Qual é a diferença? Vamos supor, você foi no médico e o médico falou que você tem que fazer regime, tem que fazer certo regime. Aí servem para você morango com chocolate, morango com chantilly. E você gosta de morango com chantilly. Então, a pergunta é esta: você quer este morango com chantilly?
tem que responder sinceramente, se você quer ou não quer. Então, se você é sincera com você mesma, você vai dizer, sim, eu quero morango com chantilly porque eu gosto. Mas eu não quero agora morango com chantilly. Eu não quero porque a minha vontade está impedindo, porque o médico falou que eu tenho que me precaver. Então você tem que resolver dentro de você. Você quer ou você não quer? Porque na realidade você quer as duas coisas. Você quer o morango com chantilly, isso é verdadeiro. Você sente esta. Não adianta você disfarçar, dizer, não, eu não gosto de morango com. Não adianta disfarçar. A verdade é que você gosta e você quer. A tua natureza quer. Só que a tua vontade, que é superior ao pensamento de desejo, não permite, ela é superior e ela determina. Você quer, mas agora não. Isso é uma coisa que uma criança aprende quando ele começa a ir na escola e no meio da aula ele quer fazer xixi. Aí a professora fala para ele, eu não sei se é verdade isso, mas com o tempo isso acontece. A professora fala para ele, você não pode aguentar até o fim da aula? Aguenta até o fim da aula, mais 5 minutos. Então, ele quer fazer xixi, ele não pode mentir a si mesmo e dizer, não quero fazer xixi. A verdade é que ele quer sim fazer xixi. E isso não é crime reconhecer a verdade. Agora, o crime é fazer uma coisa que não tem bom senso. É abandonar a aula e você pode aguentar. Então, impor a vontade sobre o desejo. Então, agora vamos voltar ao que você falou. Querer mudar o mundo. Se querer mudar o mundo é uma intenção sadia, uma intenção pura do teu espírito, onde você permite Deus agir dentro de você para poder mudar o mundo. Isso tem grande valor. É aquele valor que Jesus falou, junta tesouros no céu, onde não tem roubo e etc, etc. Então, isso aqui é um grande mérito colaborar com a fraternidade branca universal que existe, que está querendo mudar o mundo no sentido do bem, no sentido do amor. Então, você se torna uma operadora desta vontade suprema divina, não da tua vontade. Não você ter o desejo, eu quero mudar o mundo, eu quero comunismo, o comunismo é melhor. Eu tenho certeza que comunismo ou qualquer outra coisa, eu estou inventando. Eu tenho certeza que tem que ajudar os pobres. Esses pobres que estão aqui, tem que ajudar eles. Você que está decidindo isso. Você não sabe o que são esses pobres. Você não sabe como chegaram, qual é a história deles, se merecem, se não merecem. Isso só Deus sabe. Então, um dos irmãos da fraternidade veio para mim com a seguinte pergunta. Olha, eu gosto muito de ajudar os outros. Quando eu vejo pobre, eu sempre procuro dar esmola e ajudar onde eu posso. Mas eu vejo que muitos deles pegam o dinheiro e vão comprar cachaça. Então, eles conseguem disfarçar muito bem. Chorar, disfarçar, eu preciso para meu filho. Ele pega o dinheiro e vai comprar cachaça na hora. Como posso saber se devo ajudar uma pessoa
que eu não conheço. Você encontra na rua uma pessoa completamente desconhecida que sabe fazer teatro, sabe disfarçar, ou não, talvez é natural, talvez é sincero, e está pedindo ajuda. Como você vai saber se deve ajudar ele ou não deve ajudar ele? Você pode responder a minha pergunta? Eu acredito que você vai sentir, se você sentir de verdade quem você deve ou não ajudar. É isso? Isso é a resposta. Isso é a resposta. Você tem que parar, tem que ficar cego às aparências da pessoa e tem que perguntar ao teu coração: tenho vontade de ajudar esta pessoa? Desejo de ajudar eu tenho, já sabemos disso. Eu tenho desejo de ajudar, mas essa pessoa específica, tenho vontade de ajudar ou não tenho vontade? E tem que escutar o coração responder se eu tenho vontade. Então, você supera as aparências e ajuda. E às vezes acontece que não, eu não sinto vontade de ajudar ele. Mesmo que está dando aspecto muito coitado. Então, é a única maneira de saber seguir o caminho é consultar a Deus. Você está consultando Deus nesse momento. O Deus que está dentro de você. O Deus que está dentro do teu coração. E este é o caminho da realização espiritual. Cada passo da nossa vida, nós devemos consultar o nosso coração. Por exemplo, quando você se sente, vou olhar aqui no item, quando você se sente cheio de sabedoria, você sabe, você é expert no assunto, já sabe a resposta das coisas, então você está longe de Deus. É o desejo o orgulho e o desejo que se manifestam em você. Sempre tem que parar e consultar o teu Deus interior, porque Deus está presente em cada momento na tua vida. O Deus não está longe. Deus não está no céu. Você que está no céu agora. Nós estamos no céu. Essa terra que nós estamos pisando sobre ela, na realidade, isto é o nosso céu. Então, temos contato imediato e contínuo com Deus e nós devemos consultar a cada passo. Se você vai no banco, eu vou dar um exemplo bem forte e prático. Se você vai no banco para pedir empréstimo e você tem que falar com o gerente, consulta o teu coração antes. Eu quero falar com este gerente. Agora é o momento certo de falar. E não porque chegou a tua vez. E você tem que obedecer ao sentimento que vem através do teu coração. Tem que ficar sensível às tuas observações internas. Com outras palavras, irmãos, nós temos que aprender a viver vida interior. A nossa vida verdadeira é no nosso interior. A nossa vida verdadeira não é na novela, não é no cinema, não é nos encontros sociais, não é nas fofocas, não é nas conversas. A nossa verdadeira vida é no nosso interior, lá onde você está constantemente com Deus. E para você chegar a isso, é fácil. Você já tem isso. Isso não é difícil. Isso não é uma coisa que... Olha, claro que pode demorar séculos. Pode demorar séculos, mas também pode demorar 2 semanas de esforço. Basta você se esforçar seriamente 2 semanas, você fica
outra pessoa transformada. Seguindo este raciocínio de separar o orgulho da humildade, separar o desejo da vontade. Eu gostaria de saber se vocês entenderam os exemplos de desejo e vontade, a diferença entre desejo e vontade. Tem alguém que não entendeu muito bem? Muito bom. Vocês tiveram bastante tempo para pensar. Se não tem mais resposta, vamos passar para ver o que é humildade. Aqui uma lista, feita uma lista aleatória assim, de pensamento humano comum. Claro que não tem todos os itens, claro que é só uma amostra. A humildade é um exercício que enaltece o espírito. A humildade é a virtude dos deuses. Se vocês querem saber um exemplo de humildade extrema, vocês têm que ver a vida de São Francisco. Ele demonstrou uma verdadeira humildade. Então vamos ver aqui o que é humildade. Ser humilde é ser verdadeiro. Ponto. Ser humilde é ser verdadeiro. Se você começa a dar desculpas, e desculpa para si mesmo, não, eu fiz isso porque eu não podia diferente, porque eu não senti muito bem. Quando começa a dar desculpa, o orgulho está no meio, com certeza. Então, ser humilde é ser verdadeiro. E para você ser verdadeiro, é só você querer. Não, isso não se aprende. Isso não se estuda. Não se lê em nenhum lugar. Como é que eu faço para eu ser verdadeiro? Não, ser verdadeiro é o seguinte: você está com vontade de fazer xixi? Está ou não está? Seja verdadeiro. Ou está ou não está. E isso, a resposta você sabe. Isso é ser verdadeiro. E isso se refere a qualquer desejo, a qualquer pensamento. Humildade verdadeira é não machucar-se com a opinião dos outros. Quando alguém emite opinião e você se ofende, é o orgulho que está se despertando em você. Aquele que é humilde, ou vai escutar, ou vai aceitar, ou vai deixar passar sem nenhum sentimento. Não vai se ofender. Isso é humildade. Humildade é aceitar todos como irmãos. Porque, na realidade, a nossa natureza nesta vida é sermos iguais uns aos outros, como irmãos. Se tem algum motivo que você se coloca acima dos outros ou abaixo dos outros, você está fora da humildade. A humildade é ser verdadeiro. Como é que é verdadeiro? Deus te criou igual aos outros. Isso é verdadeiro. Ser humilde é ser capaz de ocupar o seu próprio lugar. Se colocam você para varrer a sala ou para fazer uma atividade que não é digna, entre aspas, de você, isso é orgulho. Na vida, cada um tem que saber fazer de tudo. Tem que ser capaz de colaborar com tudo, fazer tudo o que é necessário e se igualar ao próximo. Ser humildade é ser feliz com aquilo que Deus te deu.
Quer dizer, aceitar o próprio karma é aceitar o próprio karma, isso é humildade. Aceitar o próprio karma. Se você está rebelado, se você diz, isso eu não mereci, por que Deus isso fez comigo? Deus errou, eu devo ensinar Deus diferente, não mereço isso. Deus está errado. Isso é nada mais do que puro orgulho. Humildade é ser capaz de chorar por amor. Aquele que chora por amor manifesta humildade. Ser humilde é ser amável de verdade, do coração, não de aparências, não de demonstrar amabilidade teatral, quando a amabilidade é verdadeira. Isso é humildade. A humildade é um instrumento do amor. Humildade é o caminho para chegar a Deus. Pois humildade é dar sem esperar retorno. Quando sinceramente você oferece de coração alguma coisa para o próximo, sem esperar retorno, é humildade. Também humildade é saber receber. Se alguém dá para você alguma coisa e você diz, não, obrigado, eu não quero, eu não preciso. Não, mas isso é seu, pega. Não quero, isso não preciso. Não. Isso é um tanto de orgulho. Humildade é saber receber. Agora, um dos grandes instrutores da humanidade falou isso. Humildade é sentir-se como um mendigo diante de um mendigo e sentir-se um rei diante de um rei. Quando você, diante de um mendigo, você desce no nível dele, você se iguala a ele, é humildade. E se você depois vai diante de um rei, você se iguala a um rei, não fica no estado de humildade. Humilhação. Também é humildade. A humildade é ser simples, é ser bom, é ser generoso e ser vitorioso só e sempre sobre si mesmo. Humildade é reconhecer nos outros a presença de Deus. Quando você começa a reconhecer Deus nos outros, você já está bem próximo. Você está bem próximo de captar a ideia verdadeira que você não é corpo físico, que você é um ente espiritual abstrato, sem forma. Humildade é reconhecer que somos guiados por algo maior. Humildade é ser o que você é. Isso é humildade. Quando você chega num lugar estranho e você começa a pensar, o que vão pensar de mim? Olha, minha roupa não está, eu tenho uma mancha aqui, eu tenho um problema, eu tenho vergonha de aparecer assim, tinha que estar vestido melhor, Isso é orgulho. Você tem que ser o que você é. Você tem que ser aquilo que você é. Se Deus colocou você nesta situação, aceita Deus. Aceita o que Deus fez com você naquele momento. Não tenha medo, não tenha orgulho, se entrega à vontade dele, consultando o teu coração. Humildade é não ter medo. Humildade é instrumento de paz. Humildade é reconhecer-se em Deus. Humildade é ter coração puro.
Humildade é não ver maldade. Porque tem um ditado que diz que nós, quando vemos defeito nos outros, nós estamos vendo os nossos próprios defeitos. Na realidade, Deus criou todos perfeitos. Se você acha que você tem defeito, isso é orgulho teu. Porque Deus te criou perfeito. Do jeito que Ele criou você, esta é a perfeição divina. Foi Deus que te criou assim. Aceita-se do jeito que você é. E aí você tem condição de ser feliz. E não reclamar o tempo todo. Humildade é ter capacidade de sonhar e viver no espírito. Então, a partir do momento que você alcança um estado de humildade interna, você se reconhece como espírito, não como corpo, e você pode viajar no plano espiritual com liberdade, visitar outros mundos, outros planetas, outras dimensões. Humildade é compartilhar com todos quando é necessário. Ser humilde é ser um agente de Deus na Terra. Agora, um dos mais importantes. Humildade é não esperar nada de ninguém. Esperar só de Deus e ser feliz. Humildade é esperar só de Deus e ser feliz. Quero ver se tem algum comentário. Se alguém quer falar alguma coisa, por favor. Todos ficaram mudos. É muita reflexão, né, Zari? Mas eu queria fazer um comentário sobre a humildade é não ter medo. Então vamos Quando a gente... analisar. tá Vamos bom. analisar o que é medo. Você pode analisar o que é medo? Eu ia até comentar, por exemplo, você fala, eu tenho medo de passar vergonha, sei lá, um exemplo só, tá? Aí eu consigo ver a humildade nisso, tem medo de passar vergonha. Quer dizer, é orgulho isso, né? É Mas puro por orgulho. orgulho. Agora, o medo, na verdade, algumas situações de medo, elas não são para a gente refletir também? Acontece para a gente entrar numa reflexão? Isso também não é humildade? Não Assim, entendi. Repita isso, por favor. Não entendi. porque às vezes o medo ele serve como uma barreira para a gente refletir, né? Se a gente pode ou não pode fazer determinadas coisas, vai. Não, o medo não é barreira. O medo é barreira de orgulho. O medo é o ego querendo se preservar de alguma forma. A tua forma humana, egoica, limitada, querendo se preservar. Eu tenho medo de aparecer neste lugar, eu tenho medo de passar por este perigo, ou tenho medo. Medo é querer se preservar. E isto quer dizer estar separado de Deus. Não aceitar o que Deus está dando para você. Você quer se preservar separada. E aí dá medo. Uhum. Agora, a coragem é o oposto. É a vontade de quebrar este limite. É quebrar esta barreira. De ser expressão de Deus. É a coragem. Então, ok. Quando a gente tem medo, mas vem a coragem de fazer, então isso daí
é uma sobreposição à humildade. É isso que você falou. Exatamente. Isso que Tá bom. eu falei Entendi. antes. Diferenciar entre o desejo e a vontade. Uhum. Porque eu quero comer morango com chantilly e não quero comer morango com chantilly. Resolva o que você quer. Você quer comer ou você não quer comer morango com chantilly? Se a tua vontade é mais forte, então o teu espírito, porque a nossa consciência só tem uma ferramenta. A mente tem inúmeras ferramentas. A nossa consciência só tem uma ferramenta, a vontade. A vontade. Só. Nada mais. A vontade é a presença de Deus. E o desejo é expressão do ego, expressão da nossa limitação humana. Então. Mais alguém querendo dizer alguma coisa? Olha, isso são uma das aulas mais importantes no caminho da meditação. Meditação não é somente você sentar parado e viajar. Estou meditando. Isso não resolve muita coisa. Você vai ter que voltar aqui de 500 anos, daqui 1500 anos, vai ter que sofrer tudo de novo para poder se enfrentar. Então, não Posso espera falar, mais. Silvia? Pode falar. O senhor, hoje, não deixou nada para nós, hein? Está muito Lamento muito. exigente. Tá Lamento muito. exigente. Lamento muito vocês. Nós todos somos deuses. Nós somos deuses e nós negamos isso. Isto é pecado. O verdadeiro pecado é você negar que você é divina. Isso que é pecado. Eu achei que o senhor Pecado não é o que está escrito nos livros. O verdadeiro pecado é você viver longe de Deus. Não é o meu caso. Mas hoje o senhor está muito exigente. Não deixou Lamento. nada, não deixou nada para nós. Não, muito bom, lamento. Está Temos muito que bom. pensar muito. Realmente, hoje, sua apresentação é muito profunda. É profunda. É profunda porque tem que meditar sobre cada um desses itens. Com certeza. Só vale, não vale você decorar isso. Só vale se você entendeu o que diz cada item. Porque no momento que você entendeu, você está superando já. Entendi. Só que nós temos que nos sublimarmos a nós mesmos. Sim, mas sublimar é palavra. É apenas uma palavra. Sublimar é tornar-se humilde. Isto que é Com sublimar. certeza, com certeza, com certeza. Maravilhoso aprendizado. Muitas coisas, às vezes, a gente esquece. O senhor está nos relembrando. Muito bom. Tem mais alguém que quer fazer comentário? Olha que é muito importante isso, por favor. Sara, tem outra pergunta. Sim. Aprender a ouvir a verdade do coração também é aprender a ouvir a intuição? Sim, mas a intuição tem estágio da manifestação da intuição que ele se mistura com a mente. Tem muita coisa que você pensa que é intuição e, na realidade, é pensamento. E pensamento é proveniente de orgulho de alguma maneira. Por isso, decisões rápidas são veneno. Decisões rápidas. Tem que pensar devagar.
tem que pensar, olha, os grandes mestres, eles aconselham o seguinte: se você tem uma decisão para tomar na sua vida, qualquer decisão, não toma essa decisão imediatamente, compulsivamente ou impulsivamente. Para e medita profundamente, consulta Deus do jeito que eu falei. Consulta Deus, Ele vai te responder. Ele vai te responder. Você tem que dar crédito a Ele, para você escutar a voz dele. Se você não dá crédito para Ele, ele pode falar até amanhã que você não vai escutar nada. Então, esta é uma pequena mudança sutil que nós temos que fazer dentro de nós, que nos vai abrir as portas do mundo. E olha, as portas do mundo são maravilhosas. Tem tesouros incomensuráveis para cada um de nós, de vocês, de nós. Tem tesouros incomensuráveis para cada um. Não, esses tesouros não é longe. Tem tesouros no céu. Bom, eu estou aqui na terra, tá? Eu estou aqui no inferno. Nem sei quando vai vir. Isso é besteira. Esse pensamento é zero, não vale nada. Nós estamos no céu. Nós estamos agora em contato com Deus. Nós podemos consultar Ele sobre qualquer coisa. Sobre qualquer coisa, Ele responde tudo. Basta você afiar a tua sensibilidade de escutar Ele. Vamos meditar um pouco? Hoje foi uma aula maior. Mas eu acho muito importante. Lembram que eu vou colocar esses 2 textos no nosso canal para ser estudado, para ser observado, estudados. Se você não entende tudo, não tem problema. Se você não entende a metade, não tem problema. Se você entende um deles apenas, já ganhou o teu dia. Você já ganhou, já fez um passo no caminho do Espírito. O caminho do Espírito significa o caminho para o teu interior, para encontrar Deus dentro de ti. Que esta é a meta.